Vereador Zeca Bombeiro, que preside esta sessão. Ao cumprimentá-lo, cumprimento toda a mesa diretora, cumprimento os colegas vereadores que compõem o parlamento, senhores e a senhora que nos honram com a presença em plenário, senhor e a senhora que nos honram nos acompanhando em seus lares. Senhores vereadores, a sociedade brasileira, nos anos 70, era extremamente conservadora. Tão conservadora que o poeta, que agora me foge o nome, criou a música, se alguém lembrar, me faz, a música Joga Pedra na Geni. Chico Buarque de Holanda, o poeta Chico Buarque de Holanda, criou a música Joga Pedra na Geni. E questionado, em uma oportunidade, se hoje ele comporia ainda essa música, ele disse que sim, mas mudaria para Joga Pedra nos Políticos. E aí eu fiz uma comparação da música Joga Pedra na Geni para Joga Pedra nos Políticos. Cheguei à conclusão que ele foi muito injusto com aquela personagem que era uma prostituta. Ele dizia na música que de tudo que é negro torto, do mangue e do cais do porto, ela já foi namorada. O seu corpo é dos errantes, dos cegos, dos retirantes, é de quem não tem mais nada. Dá-se assim desde menina, na garagem e na cantina, atrás do tanque, no mato. É rainha dos detentos, das loucas, dos lazarentos, dos moleques do internato. Joga pedra na Geni, joga pedra na Geni. Ela é feita para apanhar, ela é boa de cuspir, ela dá para qualquer um, maldita Geni. Mas a Geni usava o seu corpo para satisfazer a lascívia e o libídio de outras pessoas, sem lhe cobrar nada. E os políticos se valem dos outros para satisfazer a sua corrupção. Esta foi a grande injustiça. E os políticos roubam, vereador Ito, o nosso hospital, roubam a nossa creche, roubam as escolas, roubam até a merenda escolar, roubam a segurança, a infraestrutura, roubam a nossa cidadania e mutilam a justiça social. E aqui me cabe agora duas observações diante deste contexto. Que nem todos os políticos são iguais. É importante que não se generalize. E por que, vereador Gilson, professor, diz que o eleitor generaliza? Porque ele é malandro. Porque ele não quer acompanhar a vida de todos para decidir com consciência. Então ele diz, é tudo farinha do mesmo saco, para não ficar com a consciência pesada. Essa que é a grande verdade. Acompanha 4 anos, que daí não vai precisar de tapiação, de enganação, de safadeza. Eu quero pedir para o amigo vereador César Sim, se me concede, para eu não só falar, mas complementar a música da Geni. Nem todas as mulheres são iguais a Geni. Também. Nem todos os políticos são iguais uns aos outros. Parabéns, César Sim, pelo seu assunto na tribuna. E quero dizer que isso que você falou, que todos os políticos são farinha do mesmo saco, eu, como político, já escutei, certo? E já escutei mais ainda. Se você chegar lá e não dançar a música igual a eles, eles simplesmente deixam de lado. Não.
Não, nós temos que valorizar o político, como você muito bem falou. O político que é honesto, o político que briga pelo povo, que tem a bandeira do povo, que defende aquilo que está escrito na bandeira do Brasil. Ordem e progresso. Parabéns pelo seu discurso nessa tarde, professor César Sim. Obrigado, presidente. Uma parte, vereador. Uma parte para o vereador Adriano. Com a permissão do orador, ouviremos a parte agora o vereador Adriano Pereira. Vereador César Sim, quero lhe cumprimentar pelo pronunciamento importantíssimo na tarde de hoje. Dizer que é prejudicial, né, essa generalização quando acontece com relação à classe política, como nós também não poderíamos fazer se fizéssemos da mesma forma que fazem estes com relação aos eleitores. Nós não podemos dizer que também todo eleitor é aquele que nos corrompe, é aquele que tenta nos corromper, porque sabemos que, como tem bons políticos e maus políticos, também temos na classe dos eleitores aqueles que querem a carguinha de brita, querem a carguinha de tijolo, né, querem aquela cestinha básica, querem aquela gasosinha, enfim. Então, no meio dos eleitores, também temos os eleitores corruptos. Né? Então, assim, é importante jamais generalizarmos. Então, que tenhamos cada vez mais eleitores conscientes no próximo pleito eleitoral e cada vez mais em nossa sociedade, em nossa cidade, em nosso estado, em nosso país, políticos também que queiram fazer a diferença e fazer o bem para o povo, para a nossa gente. Parabéns. Obrigado, vereador Adriano. Evidentemente que não são muitos os bons, mas, com certeza, muito mais do que aqueles poucos encontrados por Abraão quando tentou salvar Sodoma e Gomorra. Com certeza, um pouco mais do que aqueles. E, afora essa questão da generalização, nós temos uma outra situação ligada, vereador Silvio, à circunstância de que a sociedade tem telhado de vidro. E sociedade nenhuma é melhor do que os seus líderes. O líder sai da sociedade, assim como família nenhuma é melhor do que a sociedade. A sociedade é constituída pela família. Se nós não somos bons, nós saímos de um contexto que não é bom. E essa questão deve ser bastante considerada. E eu chamo aqui mais um personagem bíblico, que é a adúltera que estava para ser apedrejada e Jesus não deixou que ela fosse apedrejada. Então, a sociedade de hoje está para os políticos como a sociedade do tempo de Cristo estava para a adúltera, que nós chamamos de Maria Madalena. Quem não tem pecado, que atire a primeira pedra. Quem não tem pecado, que jogue pedra na Geni. Quem não tem pecado, que jogue pedra em todos os políticos. Não estou aqui defendendo absolutamente. Acho que a sociedade tem razão em colocar para o político aquilo que acabei de fazer referência, mas sem generalizar. E tem mais, vereador Becker. Dentro dessa conjuntura, alguns segmentos têm mais responsabilidade do que outros. Vou repetir, alguns segmentos têm muito mais responsabilidade do que outros. Não se pode cobrar do eleitor comum, o pobre coitado que às vezes pede alguma coisa por necessidade, com o empresário que alimenta o político corrupto. Atrás de um político corrupto, há no mínimo 1, 2, 3 empresários mais corruptos ainda. Eu quero ver o político ser corrupto sozinho. Você já viu alguém ser político corrupto sozinho? Atrás do político está sempre o empresário. Então, vamos parar de jogar pedra da forma como é jogada na generalização do político. É importante que se faça essa observação para chamar a atenção de você que está em casa, que está desanimado com a política. Comece a apreciar, comece a pesquisar, comece a notar
quem é quem para acabar com aquela bagunça de época de eleição. Se você fizer a sua parte, o político não vai fazer bagunça antes da eleição. Ele vai saber que você já estava definido. Ele vai saber que você não vai ser tapeado, que você não vai ser enganado. Agora, você é enganado porque você é culpado. Você é enganado porque você não faz a sua parte. Obrigado, senhor presidente.